Queridos irmãos e irmãs, reitero aqui a minha imensa alegria e gratidão pela festa do Divino. E aqui sempre acreditei, desde quando aprendi, principalmente com meu querido Padre Ézio, professor já há 29 anos meu, e até hoje me ensina. A igreja, ela vive da Sagrada Escritura, da tradição e do magistério. São as três fontes da teologia e as três fontes que alimentam a vida da igreja. E quando, apesar de não longa tradição em relação a, principalmente, a festa do Divino da cidade, temos aqui nosso querido Maurinho, vereador, e a Lê, que acabaram de realizar, de coordenar 2 anos de festa junto com o Maurimar e a Roberta. Aqui 20 anos, mas já indica uma coisa muito bonita. Quando nós chegamos, e o padre quando chega em uma paróquia, a primeira coisa a se considerar, a história não está começando com ele. Existe uma história que antecede a chegada do padre e que deve ser respeitada. Depois vou dizer uma palavra sobre isso mais adiante. Mas para mim celebrar 20 anos da festa significa olhar para trás e dizer que antes de mim outros trabalharam, outros plantaram, principalmente recordei do Padre Francisco e tantos outros que junto com ele colaboraram, e hoje posso colher junto com vocês tantos frutos. Quando se desconsidera a tradição de uma paróquia, no caso aqui, nós estamos numa paróquia Nossa Senhora Aparecida, São Roque, ou qualquer outra, quando o padre desconsidera a tradição de uma paróquia, é como se estivesse apagando a identidade do povo que lá está. Então, sou muito grato a Deus de hoje estar colhendo alegrias, tantas alegrias, de outros que plantaram. Eu não plantei, simplesmente hoje colho os frutos disso. E sou grato a vocês, Alguém me disse que hoje é aniversário da Salete. Cadê a Salete? Hoje é aniversário dela, disse que ela foi uma das primeiras que trouxe um caminhão de areia quando começou a construção. Então veja, isso tudo deve ser valorizado. Não valorizar as pessoas implica inferir o que Jesus vai dizer aqui. Então, queria com isso registrar aqui o meu muito obrigado. E Salete, parabéns, parabéns. E meu muito obrigado a vocês todos que trabalharam nesses 20 anos e mais anos. Eu já conheci pessoas aqui, 45, 50, 60 anos. A igreja é construída assim. Desmerecer a tradição de uma igreja repito, querer cancelar a sua identidade e usurpar de uma autoridade que não é ela digna. Então, com isso fica o meu relato, o meu registro de gratidão. E agora, a palavra de Deus de hoje, ela proporciona para nós o quê? Proporciona justamente uma reflexão que, apesar de estamos celebrando a festa do Divino fora do período litúrgico, lá em Pentecostes, no final da Páscoa, mas a liturgia da palavra providencialmente tem tudo a ver com ela. Celebrar a festa do Divino implica celebrar a festa da comunhão e da missão. Comunhão que se manifesta na unidade e da missão. E aqui fiz a questão de provocar, quando cheguei, de então unir as 4 comunidades para dizer, não era o interesse meu, mas o interesse da igreja. A igreja é comunhão. Essa é a proposta do Vaticano II, muito clara. A igreja é comunhão. E comunhão implica que nós devemos, então, doar o melhor de nós para que a comunidade, o bem comum da comunidade, ele possa crescer. Isso é a coisa mais bonita que se tem. Aliás, eu aprendi com outros padres mais velhos. Meu filho, sempre procure olhar para as pessoas a partir das qualidades que elas possuem. Porque são as qualidades do outro que enriquecem a você. Defeitos todos nós temos, mas as qualidades às vezes são específicas suas, outras minhas, e juntos nós somos mais. Então a igreja se constrói, o espírito de igreja se constrói justamente na comunhão.
E agora, comunhão, missão. A palavra de Deus está nessa direção. Jesus Cristo, na segunda leitura, no cântico bonito, lá na carta aos Efésios, Jesus Cristo é a cabeça dessa comunhão, é a cabeça do corpo místico que é a igreja. E Ele é o missionário enviado do Pai, o missionário por excelência. A conferência de Santo Domingo chamava Jesus o missionário eterno do Pai. E Ele então é modelo de missão para nós. Missão que agora o texto do Evangelho nos apresenta aqui algumas condições para a missão. A primeira coisa bonita do texto é que aqui fala da missão. Jesus envia 2 a 2. Por que será que Ele enviou 2 a 2? Aqui tem uma coisa bonita que os padres lá no começo da igreja diziam: Jesus enviou 2 a 2 porque 2 são os princípios do amor. O amor a Deus, o amor ao próximo, como a si mesmo. O discípulo missionário, então, é aquele que ama a Deus, e se sente amado por Deus, e se sentindo amado por Deus, então, se sente encorajado para amar também o outro. E aí, então, veja, a missão deve levar justamente à inclusão, que promove justamente a comunhão de pessoas, acima de tudo, com Deus e depois entre nós. Então, quando nós nos desviamos desse caminho de 2 a 2, porque às vezes sozinho é mais fácil, e aí trabalhei e trabalho já há 30 anos com pastoral familiar, 25 anos, pude fazer um mestrado sobre isso, a partir da relação da vida matrimonial. Sei que a vida a 2 não é fácil, e também na igreja, viver com o outro, às vezes não é fácil, mas um princípio fundamental da missão é que se valorize o amor a Deus e o amor ao próximo. Os 2 juntos, eles promovem a comunhão tão querida por Jesus, expressa de modo muito bonito no capítulo 17 do Evangelho de São João. Segunda coisa da missão, é preciso acreditar na providência divina. Jesus fala somente de levar o cajado. O cajado é o símbolo do quê? O cajado é o símbolo justamente do pastoreio. Do pastoreio. Então, o meu discípulo missionário deve ir ao encontro das ovelhas, e o Papa hoje insiste muito, o Papa Francisco, de uma igreja em saída. O discípulo missionário enviado pelo Senhor deve ir ao encontro das ovelhas que estão afastadas. O discípulo missionário, então, levando o cajado consigo, leva a responsabilidade de servir as ovelhas que estão afastadas. E não o oposto, afastar as ovelhas que estão presentes. Então veja que as implicações são muito diretas da parte de Jesus. Então veja, não levar nem sacola, nem dinheiro. E aí a gente pensa, principalmente no tempo atual, na atualidade, onde às vezes a nossa confiança, quem sabe, está mais no cartão de crédito, está mais, quem sabe, em uma estrutura que nos forneça, às vezes, um luxo até extraordinário, num consumo que às vezes não leva a lugar nenhum, mas Jesus fala, não, é preciso aqui uma coisa só: o cajado para que se pastoreie as ovelhas dispersas. O que passa disso está fora do Evangelho. A igreja não é lugar para que nós, quem sabe, queiramos obter vantagens, obter lucros, obter status. Isso não é igreja. A igreja é lugar onde se deve colocar-se a serviço. A serviço do pastoreio, especialmente, o Papa Francisco fala repetidas vezes, dos mais vulneráveis, dos mais frágeis. Uma cena me marcou esses dias para trás: um morador de rua no centro de São Paulo, dormindo ao relento na madrugada, e foi ali acompanhado de uns 5, 6 ratos, mais ou menos. E um, inclusive, entrou debaixo da coberta dele, ele nem sentiu, talvez, que estava dormindo com um frio danado. São essas ovelhas que temos que buscar. Às vezes ficamos acomodados, principalmente o padre, na sacristia. Esse aqui está longe de ser como o Senhor deseja. Ir ao encontro das ovelhas que estão sofrendo.
confiando na providência de Deus. Queridos irmãos, veja que são coisas simples, mas necessárias, e repito hoje, muito mais ainda. Talvez a parábola da ovelha perdida hoje ganhe um sentido ainda maior, porque as ovelhas perdidas talvez não seja mais uma, mas são muitas. E talvez então temos que nos aplicar. Por isso o Papa Francisco reitera: eu desejo uma igreja que seja em estado permanente de missão. Uma igreja em estado permanente de missão não é só fazer coisas, mas ter um espírito de abertura para ir ao encontro dos outros. Aqui se realiza o princípio do amor a Deus e ao próximo, e principalmente aqueles que não podem retribuir o que nós fazemos. Uma igreja acomodada, uma igreja autorreferente, uma igreja que talvez não se esteja aberta ao espírito missionário, que tem tudo a ver com Pentecostes, então tudo a ver com o divino, é uma igreja que não, certamente, diz respeito ao projeto de Deus. Por fim, queria mencionar a primeira leitura, que ela é muito provocativa. Aliás, o profeta Amós, ele é muito provocativo. Puxa vida. Amós está profetizando ali no reino, nesse período o reino estava dividido, o povo de Israel, reino do norte, capital Samaria, reino do sul, reino do norte, capital Samaria, reino do sul, capital Jerusalém. E Amós está justamente lá aonde, no reino do sul, na cidade de Betel. E os nomes são interessantes. O que significa Betel? Betel significa casa de Deus. E Deus, o que faz? Chamou Amós, que era pastor de ovelhas, cultivava sicômoros, que era uma árvore, e Deus o chamou ali, falou: vai profetizar lá. O que acontece? Acontece um fato que é muito provocativo. Amazias, que é sacerdote do santuário em Betel, o que faz com Amós? Tenta intimidá-lo. Veja, é sacerdote e tenta intimidar o profeta. É em nome dele, e se justificando também em nome do rei. Fala: aqui está o santuário e aqui está também a corte do rei. Então não profetiza aqui, vai profetizar lá em Judá, lá para cima. Aqui não. Queridos irmãos, veja, eu falo que é provocativo Amós, porque ele provoca não só, a história não é só do seu tempo, mas narrando a história do seu tempo hoje, ele nos questiona. Vejamos bem, quem é que ele está questionando aqui? Está questionando o sacerdote Amazias, que representava no seu tempo o poder religioso. E o poder religioso estava atrelado indevidamente ao poder político, que também tinha um caráter religioso, justamente porque Deus era aquele que escolhia o rei, que ungia o rei. Vamos lembrar lá de Saul, lá atrás, o primeiro rei. Aliás, na história de Israel vamos encontrar 3 reis que são justos, que são Davi, Salomão e Josias. Os demais foram infiéis a Deus. Mas agora veja, se é por acaso uma coisa justa, o sacerdote Amazias intimidar, no uso indevido da sua autoridade, o profeta. E aqui fica para nós um questionamento muito sério. Não basta ser religioso. E aí a primeira oração da missa fala lá da dignidade do nome cristão, que é de todos nós batizados. É uma coisa séria. Não basta ser religioso, é preciso que nós façamos da religião, o que disse antes, um caminho de serviço para os outros. Amazias, um sacerdote arbitrário, utilizou de uma autoridade indigna para intimidar o profeta Amós. Queridos irmãos, com tristeza, ainda hoje nós encontramos isso acontecendo no interior da igreja, nossa querida igreja.
Principalmente porque hoje as instituições, inclusive a igreja, anda numa crise que faz parte da crise cultural, do enfraquecimento das instituições, não só da igreja, mas da família, do Estado, da política e assim por diante. Nós às vezes ainda encontramos pessoas que se acham no direito de, quem sabe, utilizar-se de um autoritarismo religioso para intimidar os outros de modo injusto. Isso certamente não vem de Deus, e isso certamente não pode ser acolhido silenciosamente. Agora, as consequências de ser profeta, a Sagrada Escritura nos mostrou muito bem. Pega a história de Jeremias, por exemplo. Jeremias apanhou de tal modo que ele diz 3 vezes: maldito dia que eu nasci. Então, ser profeta implica, às vezes, denunciar aquilo que não está de acordo com o projeto de Deus, e anunciar justamente o que Deus quer. Às vezes, destruir estruturas injustas que não promovem justamente a caridade que o Senhor deseja, para construir o projeto de Deus na história. Mas tem um custo. O custo, às vezes, é a perseguição. Nós temos na nossa história recente, por exemplo, um Dom Oscar Romero, que foi assassinado. Tem aquela irmã que cuidava lá no Pará, me fugiu o nome dela agora, uns 20 anos atrás, a irmã Dorothy, que também foi assassinada porque cuidava dos mais frágeis. Isso, repito, então a história se repete. Então é preciso ter coragem. O profeta não pensa no seu bem-estar próprio, mas pensa justamente em quê? Em promover justamente aquilo que o Senhor deseja. E aí, quando nós encontramos o profeta por excelência, que é Jesus Cristo, lá está o preço, lá na cruz está o preço de ser profeta. Lá na cruz está o preço de anunciar com coragem a palavra, a vontade do Pai. Mas agora, nós temos que tomar consciência, mesmo que nós soframos retaliações, mesmo que nós soframos, quem sabe, perseguições, mesmo que alguém perca a vida por amor a Jesus Cristo, aí o domingo da ressurreição é que nos dá esperança. Às vezes, passar pelo Calvário não é fácil, mas lembrar que no domingo da ressurreição a vida triunfa, aqui isso tudo nos motiva. Então que Deus nos ajude, queridos irmãos, nos ajude muito. Temos esperança, trabalhamos pelo bem do reino, pelo bem do próximo, e aqui, repito, fica a minha gratidão por todos vocês, que nesses 20 anos da festa do Divino, e mais que isso, desde 1963, a paróquia que foi fundada, fica aqui minha gratidão por todos que trabalharam, Outro dia eu conversei com o padre Joaquim Casado, eu pude ouvir dele a história, de lá até aqui. Sou muito grato a todos que trabalharam, e que Deus, então, seja Ele a recompensa. Não tenhamos medo não, se um dia tivermos que sofrer por causa do Evangelho, lembremos, Deus nunca vai nos abandonar. Assim seja, amém.